Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje é terça-feira, dia 8 de julho, e a gente continua mergulhando na lição 2. O estudo de hoje nos leva para um momento bem tenso na vida de Moisés, sabe? Lá em Êxodo capítulo 2. Vamos falar daquele episódio em que ele mata um egípcio, né? Que maltratava um israelita. Foi justiça? Foi impulso? Estava no plano de Deus? Enfim, vamos tentar entender isso melhor. O material que a gente está usando destaca, e acho que com muita propriedade, que justiça é um tema, assim, central para os profetas hebreus. A gente lembra de Isaías, Amós, falando da justiça rolando como um rio, Miqueias. Sim, Miqueias 6,8, né? Praticar a justiça, amar a misericórdia. É uma justiça muito clara, muito aberta. Exato. E aí você compara com a ação de Moisés. Ele olha para os lados primeiro. Êxodo 2,11 diz isso. Para ter certeza que ninguém está vendo. E depois esconde o corpo na areia. Versículo 12. Isso já dá um sinal, né? Não parece aquela justiça aberta dos profetas. Tem algo de secreto, de medo, talvez. Totalmente. Uma clandestinidade que já levanta uma bandeira amarela, digamos assim. Pois é. E o mais irônico, talvez, é a reação no dia seguinte. Não vem dos egípcios. Vem do próprio povo dele. Exatamente. Ele tenta apartar uma briga entre dois hebreus e um deles joga na cara dele. Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Quer me matar como você matou o egípcio? Tá lá em Êxodo 2,14. Nossa, aquela expectativa que ele talvez tivesse, né? De ser visto como um libertador. Cai por terra. O próprio povo que ele queria defender o questiona. Expõe totalmente a fragilidade da ação dele, o medo que ele gerou ali. E essa rejeição vinda de dentro é o gatilho para ele fugir, né? Para Midian. E aí que a coisa fica interessante. O estudo nos faz pensar. Essa ação, esse assassinato e depois a fuga. Será que isso fazia parte do plano original de Deus? É uma pergunta complexa. Ou foi uma iniciativa dele, talvez bem intencionada, mas precipitada? E Deus, na sua soberania, redirecionou tudo. Olha, uma linha de pensamento que o material sugere é que discernir a vontade de Deus nem sempre é uma linha reta, sabe? Moisés tinha habilidades, claro, dons dados por Deus, educação. Sim, criado no Egito, né? Tinha recursos. Exato. Talvez ele tenha confiado nisso, na própria capacidade, mas agiu antes da hora ou do jeito errado. E a fuga para Midian foi a decisão correta ou só uma consequência inevitável? Talvez a questão não seja se foi correta, mas o que Deus fez com ela. Midian aparece como resultado de um erro, de uma ação falha, com certeza. Mas Deus, ele transforma esse exílio. É verdade. Lá ele encontra a esposa, Zípora. E continua defendendo os oprimidos. Lembra da história no poço com as filhas de Jetro? Mostra uma consistência no caráter dele, né? Aquele desejo por justiça ainda estava lá. É verdade. Mas talvez o método inicial tenha sido o problema. Exatamente. E Midian se torna um tempo de preparo. Um deserto, literalmente e figurativamente, onde Deus vai ensinar Moisés. Ensinar humildade, paciência. Coisas que ele talvez não aprendesse no palácio, né? Com todo aquele poder. Dificilmente. Ali, longe da influência egípcia, Deus pôde moldá-lo. Ensinou dependência. A depender dele, e não da própria força ou status. Midian foi fundamental para formar o líder que libertaria Israel. Então, Deus pegou uma situação que começou errada, com violência, medo. E integrou no plano maior. Não que Deus tenha causado o erro, entende? Mas ele redimiu a situação para cumprir seus propósitos. É impressionante como ele trabalha. Nossa, é mesmo. Então, o que a gente tira disso tudo? Essa história mostra bem como nossas ações, mesmo as que parecem justas para nós, podem ter consequências que a gente não espera. Sim. E mostrou um Deus que não desiste da gente por causa dos nossos erros, né? Ele consegue usar até mesmo as nossas falhas, as nossas decisões precipitadas para tecer o plano dele. O caminho de Deus pode ser bem surpreendente, diferente do que a gente imagina.
Com certeza. E isso levanta aquela questão final para a gente pensar que o estudo propõe. Como a gente se sente quando tenta fazer o certo, mas talvez pelos motivos errados ou do jeito errado? Boa pergunta. Como a gente pode buscar alinhar melhor nossas intenções, nossas motivações com a vontade de Deus, antes de sair agindo? Não é fácil, né? Mas é algo pra gente refletir mesmo. Uma reflexão muito importante. Fica aí essa provocação para a nossa semana. Bom, por hoje é isso. Até amanhã no nosso próximo estudo. Até mais.